Se você já se perguntou sobre a presença do Espírito Santo em sua vida, este roteiro é para você. Aqui estão 7 sinais bíblicos que solidificarão essa revelação em seu coração. O primeiro sinal é a confiança na salvação, conforme descrito em Romanos 8. Sinal 1. Confiança na salvação. Romanos 8 é claro ao afirmar que aqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas têm a garantia da salvação. Este capítulo da Bíblia nos lembra que, se estamos em Cristo, somos libertos da condenação e podemos viver em paz e segurança espiritual. A presença do Espírito Santo em nós fortalece nossa fé e nos dá a certeza de nossa redenção. Sinal 2. Frutos do Espírito. Outro sinal da presença do Espírito Santo em nossa vida é a manifestação dos frutos do Espírito, conforme descrito em Gálatas. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão e autocontrole são evidências tangíveis da obra do Espírito em nós. Quando exibimos esses frutos, demonstramos a presença transformadora do Espírito Santo em nossa vida. Sinal 3. Testemunho interior. O Espírito Santo testifica interiormente a nossa filiação com Deus. Romanos 8 nos diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta convicção interior, este conhecimento profundo da nossa relação com o Pai Celestial, é um sinal claro da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sinal 4. Capacitação para servir. O Espírito Santo nos capacita para servir a Deus e aos outros. Atos nos diz que receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós, e seremos testemunhas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando sentimos esse poder capacitador do Espírito em nosso serviço e ministério, isso confirma sua presença em nossas vidas. Sinal 5. Comunhão íntima com Deus. O Espírito Santo habita em nós e nos proporciona uma comunhão íntima com Deus. Jesus prometeu enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, para estar conosco para sempre. Essa comunhão íntima e constante com Deus é um sinal claro da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sinal 6. Discernimento espiritual. O Espírito Santo nos concede discernimento espiritual para compreender as coisas de Deus. Em Coríntios, Paulo ensina que os crentes espirituais discernem todas as coisas porque têm a mente de Cristo. Quando experimentamos esse discernimento espiritual em nossas vidas, é evidência da obra do Espírito Santo em nós. Sinal 7. Transformação pessoal. Finalmente, a presença do Espírito Santo em nossas vidas resulta em transformação pessoal. Em 2 Coríntios, aprendemos que somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo pelo Espírito do Senhor que está em nós. Essa transformação contínua de nossas vidas é uma prova vívida da presença e do trabalho do Espírito Santo em nós. Conclusão. Esses 7 sinais bíblicos, confiança na salvação, frutos do Espírito, testemunho interior, capacitação para servir, comunhão íntima com Deus, discernimento espiritual e transformação pessoal, solidificam a realidade da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que essas verdades fortaleçam sua fé e certeza da obra do Espírito em você. Em meio às incertezas da fé, muitos se questionam sobre a presença do Espírito Santo em suas vidas, indagando se de fato receberam um batismo espiritual ou se cometeram erros que o afastaram. Contudo, a maravilhosa verdade das Escrituras é clara: quando o Espírito Santo habita em alguém, é um sinal de que essa pessoa pertence a Deus. Essa certeza é um presente para aqueles que receberam Cristo como Senhor. A presença do Espírito Santo não é medida por feitos extraordinários ou por uma perfeição irrepreensível, mas sim pelo amor e compromisso com Deus no coração do indivíduo. Cada questionamento sobre a presença do Espírito Santo reflete a busca por uma conexão mais profunda com Deus. É importante lembrar que a obra do Espírito Santo é contínua e transformadora, e ele opera em nós para nos confirmar na verdade de que somos filhos de Deus. Portanto, diante das dúvidas e questionamentos, podemos encontrar segurança na promessa das Escrituras: aquele que acolhe Cristo em seu coração é habitado pelo Espírito Santo,
e essa presença é um sinal de que pertencemos a Deus. No contexto da fé, há uma crença central na presença do Espírito Santo como um selo de nossa filiação divina. Essa convicção é fundamental para a confiança na salvação e na identidade como filhos de Deus. Entretanto, surge uma complexidade quando confrontados com dúvidas e questionamentos sobre essa presença. É comum que os crentes se sintam inseguros diante da questão: eu tenho a presença do Espírito Santo? A dinâmica entre a voz do Espírito Santo e as sementes de dúvida plantadas pelo inimigo é crucial para compreender essa questão. Enquanto o Espírito Santo nos afirma como filhos de Deus, o inimigo tenta semear dúvidas e incertezas em nossa mente. Portanto, a simples presença de dúvidas não deve ser interpretada como uma indicação de falta de pertencimento a Deus. A Bíblia, em Romanos 8, traz uma perspectiva esclarecedora sobre esse assunto. O texto destaca que o Espírito Santo testifica com nosso espírito que somos, de fato, filhos de Deus. Essa testemunha interna é uma confirmação sólida de nossa identidade divina, mesmo quando enfrentamos dúvidas e incertezas. Essa batalha espiritual entre a voz do Espírito Santo e as tentativas do inimigo de minar nossa confiança é uma realidade constante na jornada da fé. Portanto, é essencial buscar ancoragem na convicção do Espírito Santo e na promessa bíblica de nossa filiação divina, mesmo diante das adversidades e questionamentos. Ao explorarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é essencial reconhecermos os frutos que ele produz. Como mencionado em Gálatas capítulo 5, esses frutos são evidências tangíveis da sua influência: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não apenas confirmam a sua presença, mas também moldam nosso caráter à imagem de Cristo. Enquanto caminhamos com Deus, esses frutos devem crescer e se tornar cada vez mais evidentes em nossas vidas. Embora enfrentemos dúvidas e incertezas em nossa jornada espiritual, devemos direcionar nosso foco para as evidências concretas da presença do Espírito Santo em nós. Ao invés de nos deixarmos dominar pelas dúvidas, podemos observar a transformação em nossas vidas, medida pelos frutos do Espírito que manifestamos. Essa observação não implica perfeição instantânea ou ausência de desafios, mas sim um progresso contínuo em direção à semelhança com Cristo. É importante reconhecer que o inimigo usa a dúvida como uma estratégia para nos afastar da verdade de Deus. Como nos é exortado em Efésios capítulo 6, devemos nos revestir da armadura de Deus para resistir aos ardilosos ataques do diabo. Essa armadura inclui estar firmemente enraizado na palavra de Deus, compreendendo a verdade que ela revela sobre nossa identidade em Cristo. Ao conhecermos essa verdade, podemos combater as mentiras e as dúvidas com a certeza de quem somos como filhos e filhas de Deus. O diálogo interno entre o bem e o mal é uma realidade na jornada espiritual de cada indivíduo. Essa oscilação entre a confiança e a dúvida é natural, mas serve como um indicador da presença do Espírito Santo em nós. Mesmo diante das incertezas, podemos encontrar segurança na promessa de Deus de que Ele jamais nos abandonará. É através da constante renovação da nossa mente pela Palavra de Deus e pela comunhão com o Espírito Santo que podemos enfrentar e superar essas dúvidas, vivendo em confiança na Sua presença e provisão constante. No fundo do seu espírito, reside uma confiança inabalável, uma certeza divina que transcende as emoções passageiras. Mesmo nos momentos de luta emocional, quando a dúvida assalta sua mente, essa paz profunda persiste, lembrando da sua salvação e da sua filiação a Deus. É o Espírito Santo que opera essa obra sublime em seu ser. O caráter piedoso, delineado em Gálatas 5, emerge como fruto genuíno do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole são os traços que definem seu caminho. Não é apenas o poder divino manifesto em sua vida, mas sim o caráter de Cristo que se desenvolve em você, que revela sua ligação com o divino. Portanto, mais do que sinais externos de poder,
é o caráter transformado à imagem de Cristo que atesta sua pertença a Deus. Assim, a presença do Espírito Santo não se mede apenas por manifestações extraordinárias, mas sim pela expressão tangível do caráter de Cristo que permeia sua vida. No mundo em que vivemos, a falsificação do poder espiritual é uma realidade. Pessoas podem simular dons como a glossolalia, realizar truques que parecem milagres e até mesmo manter uma fachada de piedade. No entanto, a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo não está nas demonstrações exteriores, mas sim na transformação interna. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 4, somos instados a abandonar nossas antigas maneiras e nos renovarmos no Espírito, refletindo a verdadeira justiça e santidade de Deus. Essa transformação vai além das aparências. É sobre como vivemos nossas vidas diárias. Estamos nos tornando mais semelhantes a Jesus a cada dia? Essa é a questão crucial que devemos nos fazer. Tiago também nos fala sobre a sabedoria que vem de cima, uma sabedoria que se manifesta em nossas ações, em como amamos, demonstramos paciência e refletimos a paz que excede todo o entendimento humano. Portanto, a verdadeira prova do batismo do Espírito Santo não está em palavras vazias ou em gestos grandiosos, mas sim na consistência de nosso caráter e no alinhamento de nossas vidas com os princípios divinos. É uma jornada contínua de transformação interior, visível através de nossas ações e atitudes. Na busca pela verdadeira sabedoria, somos guiados por princípios que transcendem a mera compreensão intelectual. A sabedoria que provém do alto é pura, pacífica e molda nosso caráter de forma profunda e significativa. Desenvolvimento 1. A verdadeira sabedoria, proveniente do Espírito Santo, não se limita a conhecimento teórico, mas se manifesta em nossas ações diárias. É uma transformação interna contínua, refletida em nossa conduta misericordiosa, na produção de bons frutos e na sinceridade de nossas atitudes, alinhando-nos aos ensinamentos de Jesus. Desenvolvimento 2. A presença do Espírito Santo em nossas vidas não é medida por manifestações externas espetaculares, mas sim pela mudança interna que nos torna mais semelhantes a Jesus. Essa transformação reflete-se em nosso relacionamento com os outros, em nossa integridade e na capacidade de amar incondicionalmente, sendo um processo que exige dedicação, oração e submissão à vontade divina. Desenvolvimento 3. O batismo no Espírito Santo não apenas nos capacita individualmente, mas também nos impulsiona para o evangelismo. Recebemos poder e paixão para compartilhar a mensagem do Evangelho, tornando-nos testemunhas vivas do amor de Cristo. Essa paixão pelo evangelismo não é uma obrigação, mas sim um desejo ardente de ver outros conhecerem a salvação em Jesus. Conclusão. Em suma, a verdadeira sabedoria que provém do Espírito Santo não apenas nos transforma internamente, mas também nos capacita a viver e compartilhar a mensagem do Evangelho com fervor e autenticidade. É uma jornada de constante crescimento espiritual, marcada pela busca pela verdade, pela vivência dos ensinamentos de Jesus e pelo desejo de ver o reino de Deus manifestado na vida das pessoas. A verdadeira evidência da presença do Espírito Santo na vida de um crente é a santidade. Essa santidade não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que se manifesta no dia a dia daqueles que vivem sob a influência do Espírito de Deus. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo lista o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas qualidades formam a base da santidade, levando-nos naturalmente a afastar-nos do pecado e a nos aproximar da natureza de Deus. Viver em santidade não é uma imposição externa, mas uma transformação interna que nos leva a desejar o que é puro e rejeitar o que é impuro. Essa transformação nos leva a viver de maneira a agradar a Deus, não por obrigação, mas por amor a Ele e ao que Ele representa. A santidade também é um testemunho poderoso para o mundo ao redor, demonstrando a diferença que Cristo faz em uma vida. É importante ressaltar que a jornada em direção à santidade é contínua e requer dependência constante do Espírito Santo. Não se trata de alcançar a perfeição por esforços próprios,
mas de permitir que o Espírito Santo nos molde e nos refine a cada dia. A santidade, portanto, é uma clara evidência do batismo do Espírito Santo na vida de um crente, uma caminhada de transformação que nos leva a odiar o pecado e amar a Deus e sua vontade. Se você carrega os marcadores da santidade em sua vida, não precisa se preocupar. E se você não os tem, é hora de se encontrar com Jesus e se encher verdadeiramente do Espírito Santo. A oração não salva, apenas Jesus salva. Então, enquanto você repete após mim, lembre-se de que esta não é uma fórmula mágica, mas um ato de entrega sincera ao Senhor. Oração: Inquirido Senhor Jesus, venho a Ti como pecador e peço perdão. Lava-me no Teu sangue, faz-me novo. Estou me voltando para Ti agora, preciso da Tua ajuda. Jesus, perdoa-me, salva-me e seja o meu Senhor. Estou entregando tudo a Ti. Se você orou sinceramente, acredite que Ele te ouviu. Trabalhe na sua salvação com Ele, seguindo em direção a Ele a cada dia. Encerramos este vídeo com a esperança de que as lições transmitidas tenham tocado vocês da mesma forma que tocaram a nós. É fundamental para nós conhecer a opinião de vocês, então não hesitem em compartilhar seus comentários e sugestões na seção abaixo. Fiquem atentos para o próximo vídeo e lembrem-se sempre de perseguir a sabedoria que conduz à liberdade. Até breve!